Aos vencedores, boa noite. Paz seja com todos, amém? Provérbios capítulo 11, versículo 14. Estávamos falando na semana passada sobre o poder de um conselho, de uma palavra, que pode mudar a direção, o rumo de uma vida, pode mudar a história. E eu quero novamente refletir com você e iniciar a palavra de hoje, o seminário do Prover, em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Amém? Não é que a pessoa ela tem que ficar buscando, como o povo tem buscado, palavra de qualquer um, claro que não. Mas tem que haver uma direção, não é só o esforço que recompensa o trabalho, porque tem gente que tem trabalhado muito, mas não tem colhido nada. Existem outros que têm comido, como diz a palavra, até o pão de dor, de sofrimento. E mesmo assim não colhem nada. Mas o Espírito Santo tem uma direção para nós. Amém? Então eu vou reler esta palavra, e para que ela entre na tua alma e no teu coração, no teu entendimento, eu leio e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Não havendo sábia direção, sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, fale conosco pela tua palavra. Não se cale, Espírito Santo, e envia a tua bendita e poderosa palavra com poder e autoridade. E que a sua palavra que nunca volta atrás, nunca fica vazia. A tua palavra vá, e a sua palavra produza o fruto, o resultado, no nome santo do Senhor Jesus, que assim seja feito. E quem crê diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda o Espírito Santo. Pode sentar, por favor. Imagina, minha gente, que nós somos de um país, de uma grande esmagadora maioria de um povo honesto, de um povo trabalhador, também de imigrantes que vêm ao nosso país trabalhar e lutar, e muitos conseguem o seu sustento todos os dias. Mas nós não temos um povo tão próspero. Nós não temos um povo que cresce o tanto que trabalha. Mais trabalham e menos recebem. E como diz a palavra, não adianta nada a pessoa acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dor, que muita gente tem comido esse pão todos os dias, todos os meses. Se Deus não edificar o trabalho do trabalhador, se Deus não der o conselho que muda o rumo, uma palavra pode mudar tudo, pode mudar o cenário da sua vida, pode mudar os seus projetos. Uma palavra de Deus alinha a sua vida no mundo espiritual e te dá uma grande provisão. E quando você começa a transbordar da palavra de Deus, a sua mente começa a se abrir. O Pedro era um pescador extraordinário. Pedro não tinha só um trabalho de pesca, ele tinha uma empresa de pesca, um barco. Os discípulos que ainda não foram chamados, o João, por exemplo, e outros tantos discípulos que seriam chamados, eles também pescavam e eles tinham técnicas do trabalho. Pedro não era um homem formado, nem de escola, nem de faculdade. Até a Bíblia diz que ele era um homem iletrado, analfabeto.
Mas a experiência do Pedro dá para ele a condição de todos os dias levar o sustento para casa. Com todo respeito, mas tem pedreiro que entende muito mais de construção do que um engenheiro. Às vezes a pessoa estudou, mas está lá o seu José, há tempos levantando parede, levantando prédio, que sabe muito bem. Eu até lembro de um testemunho do pastor Joaíbe Palharim, que ele estava na primeira igreja da Paz e Vida, na Avenida Rio Branco. Essa igreja está lá até hoje. E aí ele queria tirar uma coluna no meio, mas ele falou: eu tenho que ouvir alguém, né? Tem que ouvir alguém que saiba se pode ou não, se vai mexer com a estrutura do prédio ou não. E aí ele pergunta para um pedreiro, e ele: olha, pastor, é melhor não tirar não, porque essa coluna sustenta aqui, sustenta ali, o telhado tem tanto de peso, se tirar, o teto cai. E aí o pastor falou: poxa vida, eu vou ouvir a segunda opinião, né? Vou buscar o segundo conselho. Falou: mas o fulano é só um pedreiro. Buscou um conselho de um engenheiro. E o engenheiro disse: não, essa coluna aqui não afeta por causa desse cálculo, daquele outro. Se tirar, não mexe na estrutura. E não tirou. Não tirou. Ele falou assim: quer saber, o conselho do pedreiro foi: não tira. O conselho do outro foi: pode tirar. Eu vou buscar o terceiro conselho, terceira opinião, de outro engenheiro. Ele vai lá, mede a igreja para um lado e para o outro, fala: olha, pode derrubar. Aí na época o pastor pensou assim: 2 engenheiros contra um pedreiro, coitado. Ouviu os engenheiros, né? E ouviu. Tirou a coluna e o teto da igreja caiu. Não machucou ninguém, não matou ninguém, mas o teto desabou. A casa caiu. Imagina o desespero na época do pastor, que não tinha um povo forte na Paz e Vida, não tinha o conhecimento do rádio, nem da televisão, e não tinha nem a igreja se sustentando com o teto da igreja no chão. Porque talvez o conhecimento de muitos técnicos não se compara à vivência de todo dia. E Pedro tem isso, ele conhece peixe, ele conhece pesca, ele sabe o tipo de rede, de malhadeira que vai usar. Ele tem o faro do trabalhador que sabe aonde pescar, com quem pescar, como pescar e onde pescar. Passa a noite inteira trabalhando. Quando Jesus chega na praia de manhã, Pedro está lavando redes sujas, porque naquele dia o mar da Galileia não estava para peixe. Imagina você trabalhar quase 12 horas, a noite inteira, e não conseguir levar dinheiro para casa para comprar um pão. Imagina você frustrado porque você tem experiência, você sabe como fazer, você não está se aventurando, e mesmo assim não pegar nada. Não dá para ensinar Pedro a pescar, querido. Pescar ele sabe. Não tem as pessoas que dizem assim: não adianta ensinar o padre a rezar a missa, não é assim que o povo fala, né? Aí a gente fala: não adianta ensinar o pastor a fazer a reunião, o pastor já sabe fazer a reunião. Não adianta dizer para o pedreiro como é que se assenta tijolo, o segredo não está aí. Deus tem algo a mais, Deus tem uma visão mais ampla. E às vezes a pessoa está tão concentrada, fazendo o esforço dela, que ela não consegue ver aquilo que só Deus vê. Jesus prega a palavra e depois dá uma ordem. A ordem do Espírito Santo é essa. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, por favor. O capítulo é o de número 5. E o versículo é o de número 1.
E aconteceu que apertando-o, faz meu irmão, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, tá? Viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Redes estavam vazias, tá? Tem tradução que está costurando as redes, tá? Porque as redes se quebravam com o tanto puxar da força da água. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Só para você entender, eu tenho a plena certeza que a mensagem não tinha nada a ver com pescaria. Porque às vezes a gente pensa que tem que ter a ver com o que eu trabalho, com o que eu vendo, com o que eu almejo. E às vezes a sua dificuldade não está em apenas como trabalhar, mas naquilo que ouve, naquilo que está fazendo. Às vezes você até faz força ao ponto de se cansar. E a pior coisa que tem para o trabalhador é fazer forças, gastar energia com aquilo que não prospera ele. Tem gente que às vezes se dedica a algo ou a alguém e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Existem pessoas que deram a vida por uma empresa e depois de 40, 30 anos descobriram que a empresa nem pagava a aposentadoria da pessoa e a empresa declara falência. Imagina se a pessoa não tem Deus na vida, o tanto de besteira que não passa na cabeça dela. Existem pessoas que dão oportunidades para a pessoa que não tem nada, a pessoa na condição de empresária, dá a oportunidade, dá um salário para a pessoa, começa a pessoa a mudar de vida e depois aquela pessoa apunhala. Ser empresário no Brasil é um desafio para muita gente, viu? Porque às vezes o empresário trabalha o mês todo e ele nem salário tem. Ele trabalhou, pagou as contas, ficou sem nada. Empresário não tem 13º. Empresário não tem férias remunerada. É que quando se fala de ser empresário, as pessoas pensam apenas nos benefícios. Mas e nos desafios? Pedro é um empresário frustrado neste dia, aliás, neste término de noite, início de dia, porque ele sabia o que fazer, ele tem experiência, ele tem o faro da prosperidade. Ninguém precisa ensinar para ele o que é um peixe. Você não precisa passar uma cartilha para ele, olha, usa esse equipamento, isso tudo ele sabe. Mas Pedro naquela manhã entendeu que primeiro eu ouço a voz de Deus. E Pedro vai entender que depois de ouvir e ter coragem para receber a direção e bom grado para ter o conselho de Deus, haverá uma provisão transbordante em nome de Jesus. Pedro não aprende a pescar, gente. Pedro aprende a ouvir a Deus. Antes da pessoa pegar um empréstimo, fechar um contrato, se desesperar, porque ela não conseguiu a porta de emprego que queria, ou não conseguiu comprar a casa que queria, ou o carro que queria trocar, a pessoa tem que aprender a sentar-se e ouvir o que é que Deus quer para ela. Quem sabe a porta fechada não é a saída para uma oportunidade melhor. Quem sabe a crise não é uma chance de uma oportunidade que Deus quer lhe mostrar. Pedro ouviu a palavra junto à multidão. Acabando a palavra, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes
para pescar. E respondendo, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está dando essa direção, eu vou lançar a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de maneira que rompiam-se-lhes a rede. Imagina só, Pedro está falando: Senhor, se eu for ouvir a minha experiência, eu recolho minhas coisas, vou para casa e mais tarde eu volto aqui. A minha experiência. Se eu for ouvir a minha técnica, o meu conhecimento que eu tenho, eu sei que o horário de peixe não é de manhã. Você até pode pescar de manhã à tarde, mas na verdade o pescador profissional usa a noite para pescar. Usa a noite para pescar. Pescador amador não, ele paga, né? Vai lá no pesqueiro, né? E pesca a qualquer hora, né? Para ele é uma grande piscina ali de peixe, ele pesca e paga, né? Mas pescador profissional não. Senhor, se eu for ouvir a lógica, o meu cansaço, eu não faço. Ouça isso. Às vezes você já cansou daquilo. Às vezes você não quer fazer. E aí vem a palavra de Deus dizendo: faça. Vai lá de novo. Insiste. Bate na porta. Tenta mais uma vez. Esse final de ano ainda prepara algo para você. Faze-te ao mar alto. Lança tua rede de novo. Eu sei que talvez você tenha experiência, tenha conhecimento, ou talvez você até já pendurou o seu trabalho, mas esse seminário é para te dar uma direção diferente. Jesus está falando: eu estou vendo o que você ainda não viu, eu estou analisando o que você não pode analisar. Se você obedecer, mesmo contra a sua vontade, a palavra de Deus, te aguarda uma provisão transbordante em nome de Jesus. O que é que nós temos que aprender? Nem sempre Deus vai usar a técnica, o conhecimento, a experiência para te abençoar. Até porque técnica, conhecimento, experiência, muita gente do mundo já tem. E se nós só contássemos com isso, o que nos diferenciaria do povo do mundo? Nada. Deus falaria conosco e nós agiríamos de maneira racional, dizendo: ah, Senhor, mas eu já sei disso. Quantas pessoas falando eu já sei perdem até a salvação. Quantas pessoas no orgulho do seu próprio ceticismo, dos seus próprios estudos e convicções, perdem até a comunhão com o Espírito Santo. Deus não despreza a experiência que você tem. Deus não despreza a tua caminhada. Talvez você sabe o caminho das pedras, mas o Senhor Jesus sabe o caminho da vida transbordante. Deus quer fazer da sua vida uma grande pesca maravilhosa, ao ponto que você vai ter que chamar outras pessoas para colher o seu milagre junto com você. Agora imagine quando Pedro lançou a rede e sentiu o impacto daquela rede, e o barco quase afundando, quase indo a pique. Imagina Pedro assombrado e pensando: olha o que eu perderia se eu não ouvisse a palavra de Deus. Naquele dia Pedro teve o resultado empresarial o melhor da sua vida, mas naquele dia Pedro salvou a sua alma, porque ele entendeu que Jesus não era só um provedor, Jesus era e é
o Senhor e Salvador das nossas almas. Ele entendeu naquele dia que não vale a pena só trabalhar com esforço. Fazer corpo mole também não vai resolver para ninguém, tá? Dizendo, o que é de Deus vem até mim. Não é assim que funciona. Tem que fazer a tua parte. Só que às vezes a provisão está onde você nem imagina que está. Quantos vendedores não perdem a melhor venda da vida porque olha só a embalagem, só olha o exterior? Quantas pessoas não perdem a melhor e maior oportunidade da vida porque dizem assim, eu já sei, não é assim que funciona. A palavra de Deus pode às vezes contradizer a lógica. A palavra de Deus pode confrontar o seu conhecimento, mas a palavra de Deus vai te levar a lugares novos, a lugares altos. Deus tem muito mais para você ainda. O Senhor ainda não fez nem um pouco do que Ele vai fazer em um ano que está para chegar, e já começou pela profecia de ser bênçãos transbordantes em nome de Jesus. O que é que nós precisamos entender? Acordar cedo, dormir tarde, ter faculdade, e só isso não resolve a vida de ninguém. Eu falei até num programa de rádio, eu não lembro qual dia foi, chamando as pessoas para o Prover. Eu falei para as pessoas, quantas pessoas estudaram direito, estudaram engenharia e estão dirigindo um carro de aplicativo. Dirigir carro de aplicativo não é demérito para ninguém. Um trabalho honesto, justo. E tem muita gente ganhando a vida e o pão de cada dia, sim, está tudo bem. Mas eu tenho certeza que quem estudou direito, não estudou direito para isso. Ou estudou, gente? Eu tenho certeza que quem fez a engenharia e pagou caro por isso, estudou, comprou calculadora diferente, passou os semestres lutando, fazendo TCC no final da faculdade, não gastou toda a energia, todo o dinheiro para isso. Eu tenho certeza disso. O que é que está faltando? É uma indicação, é um sobrenome? Não, é uma direção de Deus. Todos os dias você tem que acordar. A cada terça você recebe uma direção do que fazer. A direção para esta semana é você, todos os dias pela manhã. E também quando for dormir, tá? Pôr as mãos na sua própria cabeça. Você tem que aprender a ser o abençoador da sua própria vida também. Vai ficar dependendo dos outros para te abençoar? Vai ficar dependendo se o funcionário vai corresponder você? Ou se o patrão vai olhar você? Você tem que ser decidido. Você está aqui nesse seminário para isso. E não importa se isso vai contra ou a favor da sua lógica, é a direção. Põe a mão na sua cabeça todos os dias, à noite e de manhã, dizendo: Senhor, me dê a sábia direção. Todos os dias. Vai resolver um problema? Põe a mão na sua cabeça e diga: Senhor, me dê a sábia direção em nome de Jesus. Não sabe se vai fechar ou se vai abrir mão? Senhor, me dê a sábia direção. Porque quando se tem sábia direção, até aquilo que tinha tudo para dar errado. Imagina quantas pessoas naquela praia não ficaram olhando dizendo assim: mas se não teve peixe a noite inteira, como é que vai ter peixe de manhã? A natureza diz que não. Pedro está cansado, já trabalhou, não tem lógica. Mas se tem palavra de Deus, vai ter provisão de Deus. Ainda vai transbordar de bênçãos a sua empresa, o seu trabalho. Ainda vai transbordar de Deus as suas mãos. E essas mãos ainda vão abençoar muita gente em nome de Jesus. Agora,
não adianta discutir com a provisão e nem a direção de Deus. Não adianta falar: Senhor, eu até sei da sua palavra, mas pelo meu conhecimento, eu tenho que ser humilde para receber direção de Deus. Volta comigo em Provérbios capítulo 11, versículo de número 23, por favor. Provérbios capítulo 11, o versículo é de número 14, tá? Perdão. Provérbios 11, verso 14. Tem duas traduções que são comuns, mas a tradução mais comum tem sido essa: não havendo sábia direção, em outras sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Fiquem de pé, por favor. E também muito cuidado, porque Deus não aconselha ninguém a ir contra a palavra dele, tá? Então, mesmo que alguém diga para você: olha, foi Deus que mandou, você tem que avaliar aquele conselho. As coisas de Deus nunca irão contrariar o que está escrito, o que está em cima da palavra de Deus. Mas atenção para você que é da fé. Às vezes, a direção de Deus contraria a lógica. Por isso que Deus chamou Abraão. Contrariou a lógica, e a palavra diz que Abraão foi abençoado porque começou a aprender a crer contra a própria esperança. As pessoas estão falando: tudo vai mudar. Tem gente incrédula que às vezes aparece até na igreja, né, pastor? A pessoa diz assim: a vida transbordante nada, o mundo está de mal a pior. Como assim? Mas isso é para confundir realmente. Isso tem que acontecer na vida daqueles que creem. Pedro teve o maior resultado para a alma aquele dia. E a melhor coisa é saber que Deus está nos abençoando em todos os sentidos da nossa vida. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Se quem está à distância ouviu esta palavra e precisa entregar a vida para Jesus, entregue a vida para Jesus. Confesse Jesus como único Senhor e Salvador. Entenda que o Senhor não te quer longe, te quer perto, e depois as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar direção. Se você se entregou para Jesus, mas se afastou, volte antes que o Senhor volte para você. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.